Demolidor. Matt Murdock, mais conhecido como Demolidor, é um dos heróis urbanos mais icônicos da Marvel. Ele fez sua estreia em Demolidor número 1, em 1964, atuando nas perigosas e criminosas ruas de Hell's Kitchen, onde enfrenta bandidos, autoridades corruptas e até seus próprios demônios internos. Criado em Hell's Kitchen, Nova York, Matt cresceu sob os cuidados de seu pai, Jack Murdock, um boxeador que sonhava com um futuro melhor para o filho. Jack valorizava a educação e incentivava Matt a se manter afastado da violência. Mas tudo mudou quando Matt salvou um cego de ser atropelado por um caminhão e foi atingido por uma substância radioativa que o deixou cego. Apesar da perda da visão, seus outros sentidos se intensificaram a níveis sobre-humanos, permitindo perceber o mundo de uma única maneira. A tragédia voltou a atingi-lo quando seu pai foi assassinado pela máfia por se recusar a entregar uma luta. Esse evento alimentou o desejo de justiça em Matt, que passou a treinar com o misterioso mestre das artes marciais, Stick. Foi ele quem o ajudou a aprimorar seus sentidos aguçados e habilidades de combate. Graças a seus sentidos sobre-humanos, Matt consegue ouvir batimentos cardíacos, identificar substâncias químicas pelo cheiro e rastrear inimigos com extrema precisão. Ele também usa um tipo de radar semelhante à ecolocalização para compensar sua cegueira. Sua agilidade, reflexos e treinamento em artes marciais o tornam praticamente intocável em combate. E além disso, ele também é advogado. Durante o dia, Matt combate o crime no tribunal, e à noite, como demolidor. Entre seus maiores inimigos está o Rei do Crime, o chefão do crime organizado que busca destruí-lo física e emocionalmente. Outro adversário letal é o Mercenário, um psicopata assassino com putaria perfeita, responsável por algumas das maiores perdas pessoais de Matt. Também há a organização ninja conhecida como A Mão, que tenta dominar Hell's Kitchen nas sombras, e Muse, um serial killer artisticamente insano que trata o assassinato como arte. Cada um desses vilões representa um aspecto da corrupção da cidade, exigindo que o Demolidor vá até seus limites para proteger os inocentes. O que torna o Demolidor tão singular é sua profunda humanidade. Suas crenças católicas moldam suas decisões, obrigando a refletir constantemente se está ou não fazendo certo ao aplicar a justiça com as próprias mãos. Ele é um demônio de Hell's Kitchen, seu protetor, sua consciência e um guerreiro incansável contra a injustiça. Justiceiro! Frank Castle, conhecido como Justiceiro, é um dos personagens de rua mais temidos e controversos da Marvel. Sua primeira aparição foi em um espetacular Homem-Aranha 129 em 1974. Operando fora da lei, ele elimina criminosos com força letal. É um homem consumido pela vingança, travando uma guerra brutal contra o crime. Antes de se tornar justiceiro, Frank foi fuzileiro naval condecorado, especialista em táticas de combate, armas de fogo e guerrilha. Atuou em várias zonas de guerra, sendo considerado um agente de elite. Sua vida mudou drasticamente quando levou a família para um piquenique no Central Park e acabou no meio de uma execução da máfia. Sua esposa e filhos foram mortos a sangue frio, e ele foi o único sobrevivente. Quando o sistema judicial falhou em responsabilizar os culpados, Frank decidiu agir por conta própria, tornando-se o Justiceiro, uma força implacável de punição. Como seu nome sugere, ele não prende criminosos, ele os executa. Com seu treinamento militar, Frank é um dos homens mais perigosos da Marvel. Ele é tático e mortal. Sua cruzada o coloca em conflito com sindicatos criminosos, autoridades corruptas e até super-heróis que consideram seus métodos exagerados. Entre seus inimigos estão o Rei do Crime, Jigsaw, que é um ex-assassino desfigurado por Frank, e Barracuda, um mercenário que aprecia a violência tanto quanto ele. O Justiceiro também se envolveu em conflito com heróis, como o Demolidor, que o vê como um assassino. Mas apesar das diferenças, há um respeito mútuo entre os dois, pois ambos lutam pela justiça. Cada um, da sua maneira. Mas Frank não é apenas um matador, ele é um homem que perdeu tudo. Sua guerra contra o crime é tanto uma missão quanto uma forma de autodestruição. Ele sabe que não há redenção para si, mas também que não pode parar. Ele representa o lado mais sombrio da justiça. Você acha que ele é uma força necessária em um mundo corrupto ou ele está apenas sendo o assassino? Luke Cage. Luke Cage é apresentado pela primeira vez em Luke Cage, Herói de Aluguel, número 1, em 1972. É um herói do povo. Com sua pele impenetrável, força sobre-humana e profundo senso de dever, ele se tornou um dos heróis mais respeitados das ruas da Marvel. Nascido em Carl Lucas, no Harlem, Luke cresceu cercado por crime e corrupção. Ele e seu amigo de infância, Willis Stryker, se envolveram com gangues. Enquanto Cage tentou mudar de vida, Stryker se tornou cada vez mais perigoso.
Injustamente culpado por um crime que não cometeu, Cage foi preso. Durante sua pena, participou de um experimento que lhe concedeu força sobre-humana e pele impenetrável. Com seus novos poderes, ele fugiu da prisão, limpou seu nome e jurou proteger sua comunidade. Seus principais atributos são a invulnerabilidade e força física. Sua pele resiste a balas, facas e explosões, enquanto sua força lhe permite levantar carros e enfrentar supervilões de igual para igual. Mas seu maior poder é sua ligação com a comunidade. Ele não luta pelo mundo inteiro, mas pelo Harley e pelo seu povo. No início, atuava como herói de aluguel, oferecendo proteção a quem não podia contar com a polícia corrupta. Com o tempo, se tornou um super-herói de fato, juntando-se aos defensores, ao lado de Demolidor, Punho de Ferro, Jessica Jones e até liderando os Vingadores. Seu principal rival é o Willis Striker, agora conhecido como Diamante. E outro inimigo notório é o Boca de Algodão, um traficante cruel que domina o submundo do Harley. Luke também enfrentou vilões de peso como o Dr. Destino, provando que heróis de rua podem bater de frente com os maiores nomes da Marvel. Criado durante os anos 70, Luke Cage evoluiu e se tornou uma figura cultural relevante, representando força e heroísmo com raízes profundas em sua identidade. Elektra, que surgiu em Demolidor número 168 em 1981, logo se destacou como uma das assassinas mais marcantes dos quadrinhos. Ela caminha entre a justiça e a vingança, oscilando entre heroína e anti-heroína. Nascida na Grécia em uma família abastada, Elektra perdeu a mãe de forma trágica ainda durante a gestação. Seu pai, um diplomata poderoso, a enviou para os Estados Unidos, onde entrou na Universidade de Columbia e conheceu Matt Murdock. Os dois se apaixonaram, mas tudo mudou com o assassinato do pai de Elektra. Isso a levou a romper com Matt e desaparecer, dando início à sua jornada como uma das assassinas mais letais do mundo. Determinada a controlar suas emoções, Elektra treinou com Stick, o mesmo mestre cego que treinou Matt. Ele reconheceu seu talento, mas a alertou sobre a escuridão interior que crescia dentro dela. Eventualmente, Elektra se aliou à Mão, adotando seus métodos brutais, mas mais tarde se rebelou contra a organização. Elektra domina o combate corpo a corpo, possui habilidades psíquicas, agilidade extrema, furtividade e espionagem. Sua maior inimiga é ela mesma, constantemente lutando contra seus impulsos mais sombrios. Já atuou como mercenária, assassina de aluguel e agente da Mão, mas também lutou ao lado do Demolidor, do Homem-Aranha, de Luke Cage. Seu maior inimigo é o Mercenário, o mesmo que a matou em um dos momentos mais impactantes da história dos quadrinhos. Ela foi ressuscitada pela Mão, fortalecendo sua ligação com o lado místico. Em 2020, Elektra assumiu o manto de Demolidora após a prisão de Matt, mostrando que, apesar de seu passado, é capaz também de heroísmo. Gata Negra. Felicia Hart, também conhecida como Gata Negra, apareceu pela primeira vez em um espetacular Homem-Aranha número 194, em 1979. Embora frequentemente comparada à Mulher Gata da DC, ela construiu uma identidade única dentro do universo da Marvel. Lado experiente com habilidades especiais, Felicia caminha entre heroína e criminosa, muitas vezes se aliando ao Homem-Aranha, embora siga seus próprios interesses, sejam eles nobres ou egoístas. Nascida em uma vida de conforto, Felicia cresceu cercada por luxo, mas com uma estrutura familiar instável. Seu pai, Walter Hart, era um dos ladrões mais notórios do mundo, e Felicia o idolatrava. Quando ele foi preso, sua vida desmoronou. Inspirada por ele, ela treinou acrobacia, artes marciais e técnicas de infiltração, tornando-se uma ladra altamente qualificada. Mas ao contrário de seu pai, sua motivação não era apenas o crime, e sim a vingança contra aqueles que feriram a sua família. Seu primeiro grande roubo a colocou em rota de colisão com o Homem-Aranha. No entanto, em vez de inimigos, os dois desenvolveram um relacionamento intenso e complicado. Diferente de outros interesses amorosos de Peter Parker, Felicia se apaixonou pelo Homem-Aranha, não por Peter, o que criou conflitos emocionais entre eles. Mesmo com essa tensão, Felicia continua sendo uma das parceiras românticas mais marcantes de Peter. Originalmente, ela contava apenas com sua agilidade e técnicas de combate, mas foi aprimorada com chamados poderes de azar por cientistas do Rei do Crime. Esses poderes afetam a sorte dos inimigos, fazendo com que armas emperrem, estruturas desabem e acidentes aconteçam ao seu redor, transformando ela em um verdadeiro desastre ambulante para seus inimigos. Felicia já lutou ao lado do Homem-Aranha, do Demolidor e até dos Vingadores. No entanto, também comandou seu próprio sindicato do crime, desafiou o Rei do Crime e assumiu partes do submundo de Nova York. Seja roubando artefatos raros, salvando a cidade ou comandando operações criminosas, Gata Negra se mantém como uma figura misteriosa, carismática e imprevisível dentro da Marvel.
Cavaleiro da Lua. Mark Spector, o Cavaleiro da Lua, apareceu pela primeira vez em Lobisomem à Noite, número 32, em 1975. Frequentemente comparado ao Batman por causa de sua fortuna, equipamentos e habilidades investigativas, ele se diferencia por sua instabilidade psicológica, múltiplas identidades e abordagem violenta e mística na luta contra o crime. Mark nasceu em uma família judia americana, mas seguiu um caminho incomum. Se tornou fuzileiro naval, agente de inteligência e, eventualmente, mercenário. Durante uma missão no Egito, foi traído por seu empregador, Raul Bushman, e deixado para morrer no deserto. Caído diante de uma estátua do deus egípcio Khonshu, Mark sobreviveu milagrosamente e acreditou ter sido ressuscitado e escolhido como avatar de Khonshu na Terra. Essa experiência marcou o nascimento do Cavaleiro da Lua. Vestido de branco com um símbolo crescente da Lua, ele passou a travar uma guerra pessoal contra o crime. Resta saber se Khonshu realmente o guia ou se tudo não passa de alucinação provocada por sua mente conturbada. Mark depende de seu condicionamento físico, habilidades de combate e brutalidade, mas sob a luz da lua, por vezes demonstra poderes ampliados, sugerindo uma conexão divina real com Khonshu. Um dos aspectos mais intrigantes do Cavaleiro da Lua é seu transtorno dissociativo de identidade. Ele alterna entre diferentes personalidades. Mark Spector, o mercenário original e lutador feroz. Stephen Grant, um empresário rico que financia suas atividades. Jake Locke, um taxista que coleta informações das ruas. E o Sr. Knight, uma versão refinada e investigativa, com métodos de detetive meticulosos. Essa fragmentação mental o torna um dos personagens mais complexos da Marvel, constantemente oscilando entre realidade e alucinação. Entre seus inimigos estão Raul Bushman, o traidor que se tornou um senhor da guerra sádico, o Homem da Meia-Noite, um ladrão com sede de vingança, e Espectro Negro, um político corrupto que tenta se tornar o oposto sombrio do Cavaleiro da Lua, e o Rei do Sol, um fanático que acreditava ser o avatar do deus egípcio Ra. O Cavaleiro da Lua não hesita em mutilar, aleijar ou até matar seus inimigos, mas sua mente conflituosa o impede de abraçar totalmente a escuridão. Sua violência e imprevisibilidade o tornam temido, até mesmo entre os heróis. Ainda assim, ele segue protegendo os inocentes, provando que até uma mente fragmentada pode abrigar um coração heróico. Punho de Ferro. Danny Rand, o Punho de Ferro, surgiu em Marvel Premiere número 15, em 1974. É um dos maiores artistas marciais da Marvel, canalizando energia mística para desferir golpes devastadores. Filho do empresário Wendell Rand, Danny foi levado junto à sua família em uma expedição ao Himalaia, em busca da cidade mística de Kulum. Durante a jornada, o sócio de Wendell, Harold Macun, o traiu provocando sua morte. Danny e sua mãe ficaram presos nas montanhas, e ao serem atacados por lobo, ela se sacrificou para salvar o filho. Danny foi então resgatado por monges de Kunlun, uma cidade sagrada que aparece no nosso mundo apenas uma vez a cada 10 anos. Criado na cidade, Danny foi treinado desde criança nas artes marciais. Seu maior teste foi enfrentar e derrotar o dragão Shou-Lao, cravando seus punhos no coração flamejante da criatura. Isso lhe concedeu o poder do Punho de Ferro. Apesar de seu destino místico, Danny decidiu voltar para Nova York para honrar o legado da sua família e buscar justiça contra o assassino de seu pai. Seus poderes combinam habilidades místicas e disciplina marcial. Ele possui agilidade, resistência e domínio de combate excepcionais. Mas a sua maior arma é a capacidade de canalizar seu Chi para o Punho de Ferro, criando golpes de energia capazes de despedaçar aço ou ferir inimigos superpoderosos. Na volta a Nova York, Danny herdou a empresa de seu pai, mas optou usar sua fortuna para financiar sua luta contra o crime. Rapidamente, se uniu a outros heróis urbanos, como o Demolidor e Luke Cage, enfrentando desde gangues até ameaças sobrenaturais. Seu maior rival é Davos, a Serpente de Aço, um ex-guerreiro de Kunlun que inveja o poder do Punho de Ferro. Também enfrentou o Mestre Khan, um feiticeiro poderoso ligado à Cidade Mística. Diferente de outros heróis urbanos, o Punho de Ferro se destaca por seu elo com o mundo místico. Seu poder, porém, é limitado. Cada uso drena sua energia, exigindo meditação e tempo para recuperação. Mesmo assim, Danny é um guerreiro humilde, dividido entre o dever com o Kunlun e a responsabilidade com o povo de Nova York. Jessica Jones. Jessica apareceu pela primeira vez em Alias, número 1, em 2001 pela linha Max da Marvel, voltada ao público adulto. Diferente da maioria dos heróis, Jessica nem sempre quer salvar o mundo. Ela é uma investigadora particular, sarcástica e durona, que usa sua força sobre-humana para lidar com o lado mais sombrio do universo Marvel. Antes disso, ela era a Jessica Campbell, uma adolescente comum cuja vida virou de cabeça para baixo após um acidente de carro que matou sua família.
O veículo bateu em um caminhão com produtos químicos radioativos e ela entrou em coma. Ao despertar, descobriu que havia ganhado superpoderes. Adotada pela família Jones, ela até tentou retomar a vida estudando na Midtown High, onde chegou a ter uma quedinha pelo Peter Parker, antes dele se tornar o Homem-Aranha. Inspirada pelos heróis, Jessica assumiu a identidade de Jewel e tentou atuar como vigilante. No entanto, sua carreira como super-heroína terminou de forma brutal após cruzar o caminho de Killgrave, o Homem Púrpura, um vilão sádico com a habilidade de controlar mentes por meio de sua voz. Durante meses, ela ficou sob seu controle, sendo forçada a obedecer todos os seus comandos. O trauma foi tão profundo que abalou sua confiança e fez com que ela abandonasse a vida de heroína. Decidiu então ajudar as pessoas do seu próprio jeito. Abriu sua agência de investigação, uma agência de detetives especializada em casos envolvendo pessoas desaparecidas, infidelidades e super-humanos. Mesmo relutante, Jessica se tornou uma das investigadoras mais competentes e implacáveis de Nova York, graças à sua força aprimorada e à mente afiada. Ela é capaz de atravessar paredes e derrotar oponentes com facilidade, e sua dura habilidade permite que suporte agressões que matariam qualquer um. Apesar de possuir voo limitado, ela raramente o utiliza, descrevendo a habilidade como mais um grande salto do que realmente um voo. Killgrave permanece como sua maior ameaça, e assombrando mesmo após sua libertação. Seu poder de manipular a vontade alheia o torna um dos vilões mais assustadores da Marvel. Jessica teve um relacionamento com Luke Cage, com quem se casou e teve uma filha, Danielle. Também tem laços com Matt Murdock e já trabalhou com os Defensores, embora prefira atuar sozinha. Jessica se destaca por ser imperfeita, sincera e brutalmente humana. Ela bebe demais, evita vínculos emocionais e tenta afastar as pessoas, mas nunca deixa de lutar pela verdade. Ela não se importa com capas, frases de efeito ou aprovação do público. Quando alguém está em apuros ou quando o sistema falha, Jessica Jones está lá para garantir a justiça. E aí, qual desses heróis das ruas é o seu preferido? Me conta aqui nos comentários.